Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai discutir a visita domiciliar, tá? Mas antes eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se vocês ouvirem um barulho, gente, é o ventilador, tá? Porque tá muito quente, então eu vou fazer uso dele, tá? Desconsiderem um barulho. Bom, vamos lá. Com o surgimento de profissionais como assistentes sociais e educadores, então aqui nós estamos nos reportando a gênese, né? As avaliações em loco começam a ser estimuladas com atuações voltadas à higienização das famílias e à imposição de padrões morais. Ou seja, nesse primeiro momento, essa importante ferramenta nasce conservadora. Seguindo, o foco de sua utilização era o de normalização social, com vistas a que as famílias fossem alvo de vigilância e, portanto, tivessem a sua organização regulada pelo Estado, que se utilizava de entidades religiosas e filantrópicas para esse fim, tá? Então, essa concepção, né, ela vai se modificar no decorrer dos anos, né, considerando aí os determinantes históricos e sociais que orientam a construção da identidade do serviço social no Brasil, né? Então, essa situação acabou sendo redimensionada, ou seja, essa perspectiva conservadora foi rompida e atualmente, a utilização da visita domiciliar como instrumento de trabalho do assistente social tem o seu eixo central, o seu projeto ético-político, né? Então, a nova dimensão da profissão também vai impactar a visita domiciliar. Então, o serviço social conta em seu processo de trabalho com esse eixo técnico-operativo que possui alguns instrumentos que permitem uma intervenção qualificada, né? Sendo que os instrumentos utilizados pelos profissionais, eles devem ser considerados como integrantes de um movimento, onde a sua utilização dependerá das situações sociais a serem abordadas. E nesse sentido, a visita domiciliar é um dos instrumentos que potencializa as condições de conhecimento do cotidiano dos usuários, né, no seu ambiente de convivência familiar e comunitário. Então, a visita, ela tem como objetivo conhecer as condições das famílias, dos usuários, da comunidade, né, em que os sujeitos vivem e apreender os aspectos do cotidiano das suas relações. Aspectos esses que geralmente escapam de uma visita tradicional feita, né, na sala do assistente social. Contudo, ela só se realizará efetivamente quando o profissional entender que ela é necessária e cabível para aquela situação, né, em que ele está intervindo, né, e que isso requer uma disponibilidade e uma habilidade específica do profissional. Ou seja, não são em todos os casos em que há necessidade da visita. O profissional é que avalia essa necessidade, essa questão, tá? As habilidades aqui referidas dizem respeito ao profissional. Quando da operacionalização da visita domiciliar, ele concebe ela como uma abordagem mais flexível, descontraída do que as práticas num cenário institucional. Então, a opção pela visita domiciliar, ela vai se deparar com limites e possibilidades, né, inerentes à sua utilização. Os limites, eles dão conta do fato profissional não conseguir previamente identificar as rotinas da família que possam, porventura, impedir a efetividade da visita. Pode ocorrer situações do cotidiano daqueles sujeitos que podem dificultar as condições ideais para uma entrevista, né, com outro membro da família, pelo fato de muitas vezes eles estarem em grupos nas suas casas e isso muitas vezes inviabilizar a questão do sigilo, tá? Então, quando nós buscamos o contato direto com a vida cotidiana dos sujeitos, nos é permitido conhecer de modo mais aprofundado as suas dificuldades, as suas angústias, suas relações intrafamiliares, né, como se estabelece a convivência com a comunidade, o seu modo de vida,
as suas rotinas, né? Então a visita ela deve ser utilizada a partir da análise do profissional, né, sobre uma determinada situação que está sob a sua responsabilidade intervir e dentre os distintos instrumentos técnicos disponibilizados para a sua atuação e qual deles é mais adequado, mais efetivo para atingir um resultado esperado. Ok? Então, o profissional que fizer a opção por utilizar a visita domiciliar como o seu instrumento de trabalho, deve se sentir à vontade com esse instrumento, né? E buscar inicialmente combinar com os sujeitos a entrada na casa, de modo a explicar a eles os motivos que levam o profissional a efetuar a visita, se colocando à disposição do anfitrião para que ele concorde com a entrada do profissional na residência. É preciso também identificar a realidade exatamente como ela é, como ela se apresenta, levando em conta as condições sociais e culturais daqueles sujeitos, sem interpretações que venham, né, a cair em situações de avaliação moralista, ok? Então, esse cuidado é muito importante, pois o conhecimento da vida social daqueles sujeitos deve compreender, deve perceber, deve ser articulado com a história, com a historicidade dos processos, né? Considerando aí as particularidades dos sujeitos e de maneira nenhuma, né, evitando qualquer forma de preconceito ou discriminação. Vocês sabem, né, que o assistente social tem a obrigação de materializar os direitos humanos. Então, o profissional deve capturar a realidade dentro do seu quadro social e cultural específico, e isso exige do profissional a visão dos seus elementos, né, difíceis, intrigantes e conflitantes, por mais estranhos que eles possam, né, se apresentar para o profissional. Então, é fundamental que o profissional, ao se apresentar, que ele informe com clareza o objetivo da visita. E ele deve se limitar a buscar conhecer o que de fato é importante para a obtenção, né, dos elementos necessários para a análise da situação. Para a utilização dessa ferramenta, é importante também, né, o emprego de duas técnicas fundamentais, que são a entrevista e a observação. A entrevista poderá ocorrer com perguntas abertas ou semi-estruturadas, abertas e fechadas, né? Mas direcionada à situação social que indicou a necessidade da visita domiciliar. A técnica da observação, ela visa apreender o que está à volta, o que não é falado, as relações entre os sujeitos envolvidos, a vizinhança, né? É um questionamento, que está sempre presente, né, nesse instrumento, diz respeito se os sujeitos devem ser avisados ou não, né, com relação à questão da visita. O entendimento, né, que a maioria dos estudiosos tem a respeito é que é preciso avaliar a necessidade de agendamento ou não da visita domiciliar, considerando a premissa, né, da postura ética que deve ser alicerçada a qualquer ação profissional. Entretanto, cabe analisar se o agendamento prévio pode interferir de algum modo quando buscamos, por meio da visita, apreender a realidade dos sujeitos, tal como ela se apresenta, ou seja, permitindo conhecer de modo espontâneo tal realidade, né? Conhecer de verdade a realidade social dos sujeitos de modo mais abrangente, mais profundo, né? E se isso é possível dentro desta lógica, tá? De toda forma, os sujeitos têm o direito de não aceitar, né, a entrada dos profissionais em sua casa, o que deve ser respeitado, né, sem contudo o profissional, a partir do diálogo e da sua postura ética, ele precisa tentar a construção de um vínculo mínimo que possibilite a efetivação dessa visita, tá? Então, é basicamente essas as orientações que a gente tem no que diz respeito à visita domiciliar, que é uma importante ferramenta, fazendo um resumão no final para vocês. A visita domiciliar é uma importante ferramenta, onde ela nasce conservadora e com o desenvolvimento histórico da profissão,
ela acompanha esse desenvolvimento da profissão e abandona essa perspectiva conservadora, rompe com essa perspectiva conservadora e hoje ela foi redimensionada. Então, é uma ferramenta que é utilizada a serviço da perspectiva crítica, a fim de compreender em profundidade a realidade dos sujeitos, indo em loco, indo na casa dos usuários, não só na casa, no território, na comunidade, observando as experiências dos sujeitos, né? Isso é muito importante. Porém, uma técnica muito íntima, né? Muito privada. Você vai à casa do usuário, né? Então, é muito importante o respeito à privacidade dos usuários. Como eu disse anteriormente, não se tem ainda uma concordância com relação ao agendamento da visita, se é indicado ou não o agendamento. Vai depender da situação, do caso, né? Isso vai ficar a critério do profissional, né? Se ele acha que é importante para esse caso agendar ou se não. Claro que se a gente acontece o agendamento, corre-se o risco de que no processo da visita as situações não sejam tão espontâneas, né? Mas existe também a situação do respeito. Quando a gente agenda, né, as pessoas se organizam, se preparam para isso. É um respeito que a gente tem também para com o usuário. Mas isso vai depender do caso, né? Aí quem vai fazer a avaliação dessa questão do agendamento ou não é o profissional. Mas independente dessas situações, os critérios éticos devem ser respeitados. Vocês observaram que a visita ela rompe com a perspectiva conservadora, embora ela tenha nascido conservadora, moralista, de maneira nenhuma o assistente social pode imprimir qualquer perspectiva repressora, moralista, higienista. Só serão observadas as situações que são estritamente necessárias para a resolução da questão. Okay? Respeitando sempre os direitos humanos, respeitando sempre o sigilo profissional, né, e as questões éticas, e de maneira nenhuma o profissional pode imprimir nenhuma situação preconceituosa ou discriminatória. É importante lembrar disso, né? O respeito, né, e o respeito aos critérios éticos da profissão, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Se você não me segue no Instagram, por favor, me siga. É Tiana Borba, Serviço Social em Debate, tá? Me sigam lá porque tem um conteúdo exclusivo para vocês lá. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.